As aeronaves com partida pneumática, e aqui cabe uma explicação, aviões pequenos têm partida elétrica. Bom, motor a pistão não precisa nem falar, porque é igual a carro, tem um motor de arranque, então é igualzinho a um carro. Agora, aviões menores, mesmo turbofan ou turbo-hélice, tem partida elétrica, tem um motor elétrico, que é acionado pela bateria do avião ou por uma unidade externa de geração de energia, que gira o compressor até o motor conseguir funcionar por conta própria. Essas são as partidas elétricas. Agora, avião grande não. Avião grande é muito complicado, porque teria que ter um motor elétrico muito potente. Isso significa peso, o horror dos engenheiros aeronáuticos. Então, esses aviões têm uma partida chamada pneumática, ou seja, esse mesmo ar de sangria que é usado para isso tudo que eu falei, ele é usado para tocar uma turbina que chama air starter. Essa turbina está ligada mecanicamente com o compressor do motor e faz o motor girar e faz o mesmo papel de um motor de arranque. Todo avião grande é assim. E como é que dá partida? De onde vem esse ar se o motor está cortado? Bom, quando os motores do avião estão cortados, quem vai gerar o ar para a partida dos motores e também é usado para ar-condicionado é um motorzinho pequenininho que fica lá na cauda do avião, que é o chamado APU. APU quer dizer Auxiliary Power Unit. Ele fica instalado lá no fim da fuselagem e o objetivo dele é um só: fornecer ar de sangria e fornecer energia elétrica. Então, esse APU dá partida no motor. Você libera o ar de sangria dele para chegar até o air starter, o motor girar. Essa é a função do APU. Agora, um APU não é tão essencial assim para voo. Ele pode, eventualmente, o avião ser despachado sem APU operativo, ou seja, o APU está com algum probleminha, eles tornam o APU inoperante, e aí como é que você dá partida no motor? Aí tem que ter uma unidade externa, pode ser um carrinho rebocado, alguma coisa, que gere esse ar de sangria para dar partida no motor. Dê uma olhada na ilustração, vocês vão entender. Aí na ilustração tem uma coisa interessante, que é a abraçadeira que junta dois segmentos de tubo de ar de sangria. Vocês vendo essa ilustração, vocês vão entender que a abraçadeira não só aperta no sentido do diâmetro, mas ela também traz um tubo em direção ao outro, comprime um contra o outro, de forma a não haver vazamento. Tubulações de sangria, como são quentes, normalmente as abraçadeiras não têm aquela proteção de nylon, de teflon ou de outro polímero qualquer, porque não aguenta a temperatura. Então é basicamente só metal. Tem também, e isso vem acontecendo já nos últimos 20 anos, muita tubulação de titânio. Tá? Nos aviões da Embraer, o primeiro que usou tubulação de titânio com uma certa quantidade foi o Brasília. Qual é a vantagem do titânio? Bom, o titânio ele é mais resistente, na maioria dos casos, do que aço inoxidável, mas ele é bem mais leve. Tá? Ele é 50% mais leve que o aço. Então, como eu falei, peso é tudo num avião, né? Então, apesar do titânio ser substancialmente mais caro, se você substituir uma quantidade razoável de tubulação por titânio, você está economizando uma quantidade de peso razoável. Num avião do tamanho de um 330 ou do tamanho de um 777, você facilmente economiza 100 quilos. 100 quilos significa que você vai poder transportar um passageiro e meio a mais, ou pelo menos um passageiro a mais o tempo todo. Isso é uma montanha de dinheiro. Então, apesar do titânio ser mais caro, no final, ao longo da vida do avião, sai muito mais barato. Tem vários tipos de terminais ou de conexões que você pode usar no titânio. O titânio já é um pouquinho mais complicado para você botar terminais nele. Normalmente, existe um processo chamado cryofit, que você deixa a conexão numa temperatura muito baixa, deixa o tubo numa temperatura muito baixa. Nessa condição ele diminui um pouquinho o diâmetro, você coloca a conexão e quando esquenta, ele não solta nunca mais. Não tem a menor chance de soltar. Se você precisar trocar a conexão, só tem um jeito, cortando o tubo junto. Porque o cryofit é tão forte que ele não solta. Você pode aquecer, pode fazer o que quiser, não solta mais. Outro detalhe de conexões de tubulações de titânio é o seguinte: tubulações de titânio não podem ser usadas com oxigênio. O titânio e suas ligas, eles reagem ao oxigênio, tá? Ele tem essa característica. Então, o titânio exposto a um ambiente extremamente rico em oxigênio pode até pegar fogo. O titânio, metal, pegar fogo. Fogo em metal acontece. Aliás, tem até uma classe de extintores, que é a classe D, que é específica para fogo de metais em combustão. Quem tiver mais interesse pode buscar aí extintores classe D, fazer um Google, aí vocês vão ver que classe D é exclusivamente
para fogo de metais em combustão. Então, você tem um outro detalhe. Você também, além do CryoFit, tem um outro tipo de conexão que pode ser aplicado em aço inox ou em titânio, que é a prensagem. Eu vou falar um pouquinho mais da prensagem daqui a pouco. A prensagem tem essa mesma característica do CryoFit. Depois que você prensou, nunca mais tira. Então, se você quiser tirar, vai ter que cortar junto com o tubo. Se o comprimento resultante não é suficiente, então vai ter que trocar o tubo todo. Se é suficiente, pode aí colocar um outro terminal. Uma outra coisa sobre tubos em geral rígidos. Existe um esquema que vocês vão ver, se você pegar em almoxarifado ou especificações aí em oficina, você vai ver que muitas vezes eles não falam no número de polegadas, tá? Por exemplo, um tubo de 1/4 de polegada, ou de meia polegada, ou de 1 polegada. Não, eles são referidos pelo número do tubo. E esse número, por exemplo, número 8 é meia polegada. Número 4 é 1/4 de polegada. 16 é 1 polegada. Sabe o que é essa numeração? Número de 1/16avos. Tá? Então, por exemplo, se você tem meia polegada, você tem 8 16avos. Se você tem 1 polegada, você tem 16 16avos, ou seja, 1. Tá? Então, essa numeração, tubo número isso, número aquilo, é o número de 16avos que você tem. A identificação do material é fundamental. Confeccionar ou montar uma tubulação, é fundamental ter certeza de que o tubo é do material adequado e, portanto, deve-se buscar alguma identificação que confirme isso. Então, não só o tipo de material, mas o tipo de linha onde você está usando tem que ser etiquetado. Para cada tipo de alumínio, no caso de tubulações de alumínio, a etiqueta tem uma cor diferente. Todo avião que vem de fábrica vem com essas etiquetas. E se você trocar um tubo, você tem que recolocar a etiqueta. Não pode deixar sem etiqueta. Avião não é carro. Carro é tudo mais ou menos. Avião não. Porque se você usar o material errado numa tubulação, ela pode estourar, ela pode se romper. Não pode acontecer. Aí no slide vocês têm o código de cores para alumínio e os vários tipos de etiqueta. Tem especificando o material e também tem umas figurinhas na etiqueta que te diz que tipo de linha que é, se é hidráulica, se é gás comprimido, se é oxigênio, se é para degelo, etc, etc. Essas etiquetas você normalmente compra em rolo. Toda companhia aérea ou toda oficina de manutenção grande tem esses rolos de etiquetas em estoque. As oficinas menores muitas vezes não têm, mas aí no caso tem que buscar no mercado. Essas etiquetas são adesivas, são colocadas em torno do tubo. Agora, por algum motivo, não pode ser colocado no tubo, ou porque é muito quente, ou por algum outro motivo qualquer, existem outras formas de fixar a etiqueta, como por exemplo um placarzinho fixo no tubo, e você cola a etiqueta não no tubo, mas no placarzinho. Se vocês verem a ilustração aí, vocês vão entender. A identificação do material, como eu falei, é fundamental, porque se usar material errado, dá tudo errado. Em alguns casos, vários aviões têm uma etiqueta adicional que diz o seguinte: essa etiqueta, esse tubo é material inflamável. Então você tem uma etiqueta escrita Flame. Essa é em adição àquela que diz qual é o tipo de material e para que a linha serve. Outras tubulações que são fisicamente perigosas, ou porque são de alta pressão, ou porque um vazamento pode ser danoso, está esticado com PHDAM. Physical Damage em inglês, tá? Significa o seguinte: é uma tubulação que se romper, alguém vai sofrer. Como eu vi num avião que eu por um tempo voei, em que o mecânico foi a fazer uma manutenção no motor, estourou uma tubulação de fluido hidráulico e ele foi parar no hospital, porque o melhor fluido hidráulico é o que mais maltrata as pessoas. Isso aí a gente vai falar mais para frente. E também tem uma outra etiqueta em adição, que é uma possibilidade de adição à etiqueta normal, que é o Toxic. Toxic significa que por ali está circulando alguma coisa tóxica. Entre eles, tá? Tem um fluido de antigelo chamado TKS, usado em alguns aviões. Tem, por exemplo, alguns tipos de fluido hidráulico muito específicos, também são tóxicos. Então tem sempre essa possibilidade de botar uma outra etiqueta para chamar a atenção. Cuidado com essa tubulação porque é inflamável. Cuidado com essa tubulação porque se vazar você vai ser envenenado, coisa do gênero, né? Como é que você corta um tubo, né? Tem várias formas de você cortar um tubo.
O fundamental é, seja lá qual for o método usado para cortar um tubo, seja feito com o melhor acabamento possível, sem rebarbas. Rebarba é aspereza na região do corte, né? As rebarbas têm o seguinte problema: de uma rebarba pode sair uma trinca. E uma vez ela começou, ela vai se propagando. E trinca é igual a vazamento, é igual a rompimento, é igual a fratura. Então, trinca é extremamente indesejável. Então, todo corte tem que ser feito sem rebarba. Se por acaso, de alguma forma, o corte saiu com rebarba, ele tem que ser trabalhado para rebarbas serem removidas. E uma coisa é fundamental: ele tem que ser cortado no plano perpendicular ao eixo do tubo. Exatamente no plano perpendicular. Se você cortar inclinado, você vai ter problemas depois. O flanqueamento não vai funcionar direito, etc, etc. Você pode cortar até com uma serra de arco de encanador, pode, desde que você tenha um gabarito que garanta que ela vai cortar no plano perpendicular ao eixo do tubo. Detalhe, não é qualquer serra, você teria que usar uma serra com dente fininho, que tipo 32 dentes por polegada, porque senão vai ter muita rebarba. Tem uns disquinhos de corte também que pode ser usado. Normalmente esses com disco de corte é para materiais tipo alumínio. Outros materiais maduros fica difícil cortar. Você pode até cortar um tubo com uma policorte de serralheiro. Só que aí a quantidade de rebarba vai ser respeitável. É preferível você ter um gabarito com uma esmerilhadeira, e cortar com um disco de corte de esmerilhadeira do que cortar com uma policorte. Deem uma olhada nas ilustrações que a gente está incluindo aí, vocês vão entender melhor. Mas o fundamental são duas coisas. Primeiro, tem que ser perpendicular ao eixo do tubo, rigorosamente perpendicular ao eixo do tubo. Segundo, sem rebarba, nenhuma rebarba. Se conseguir fazer isso, qualquer método serve. A roda de corte, que é esses disquinhos, tá? Vocês vão vendo a ilustração, vocês entendem, ele exerce uma pressão sobre tudo, vai cavando, fazendo um risco nesse tubo, até quando chega a uns 10%, aí você tem a possibilidade de cortar, ele corta o tubo direitinho, mas esse processo, ele funciona para alguns materiais, tipo alumínio, né? Funciona direitinho, para outros já não, tá?